Olá, você que nos acompanha aqui pelo Clique News, trazendo mais um bate-papo aqui nas nossas redes sociais, também no nosso site. Hoje a gente fala de educação, setor tão importante que tem crescido aqui no nosso município com a chegada da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que ano a ano oferta sempre vagas, cursos de graduação, mestrado, tudo gratuito e bem pertinho aqui da nossa população de Santa Helena e também da nossa região. O professor Magnus conversa com nós hoje, diretor de graduação aqui do campus Santa Helena. Muito obrigado por conceder essa entrevista a gente, professor. E um momento importante, né? Um momento de retomada dos acadêmicos novos, os que já vêm estudando aí, buscando, né, a graduação no ensino superior. Perfeito, Jonas. Olá. Olá a todos que nos assistem. Realmente é um momento de retorno, não é? A grande maioria dos nossos professores retornam ainda essa semana das férias e na sequência, né, seguindo o nosso calendário acadêmico, então vai ter o retorno dos nossos estudantes. Para esse retorno, como é de praxe, né, nós temos a matrícula dos veteranos. Para aqueles que já são veteranos de longa data, é só mais um processo ao longo, né, desse período da sua graduação. Mas aqueles que ainda são dos primeiros semestres, que fizeram o primeiro semestre, fizeram o segundo semestre, lembrando que eles pisaram aqui no campus recentemente, em função de tudo aquilo que a gente teve de aulas remotas e não presenciais, pode ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, esse cronograma, eu até deixei anotadas as datas aqui, o cronograma de matrícula de veteranos, ele inicia com o requerimento de matrícula no dia 10 de fevereiro às 9 horas e ele vai até o dia 14 de fevereiro às 18 horas. Então, requerimento, todo aluno veterano, ele é necessário ele entrar no portal do aluno, site da UTFPR, e fazer esse requerimento de aluno. Após isso, né, nos dias 15 e 16 de fevereiro, há um procedimento interno que os coordenadores fazem, que é a análise das turmas. O que é essa análise de turmas? Por exemplo, assim, nós temos as salas que comportam até 50 alunos. As turmas normalmente abrem com 44 vagas. E aí, nessa análise, se observa que lá no dia do requerimento, por exemplo, uma determinada turma, ela teve 46 requerimentos. Então, o coordenador vai verificar, poxa, a gente abriu 44 vagas, mas eram 46 requerimentos. Há a possibilidade de a gente ampliar isso para 46, porque a nossa estrutura comporta. E, de outra forma, por exemplo, 70 estudantes solicitaram essa mesma turma. Aí fica inviável. Então, nessa análise, o coordenador faz esse procedimento interno. Reabrindo, então, para ajuste, no dia 17 de fevereiro, das 9 horas da manhã até as 18 horas, né, nesse dia para ajuste. Quem vai fazer o ajuste? Apenas aqueles alunos que por algum motivo não conseguiram uma determinada turma, possivelmente por um excesso de solicitantes, de requerentes para essa turma. Os demais, que a matrícula dele está fechadinha, está redondinha desde o requerimento, já vai aparecer no sistema dele ali que ele conseguiu a turma, ele está matriculado nessas turmas aí, ou nessas disciplinas que ele pretende cursar, né, nesse primeiro semestre de 2023. E ainda vai ter uma última chance, né, deles conseguirem alguma disciplina específica na inclusão, que vai do dia 23 de fevereiro, das 9 da manhã, até o dia 24, às 18 horas, que aí abre para todo mundo. Novamente, eles verificam as turmas ou as disciplinas que ainda tem vaga. Se acaso encaixa no horário deles ainda essa disciplina, eles podem fazer essa solicitação lá na inclusão. Então, 23 a 24 de fevereiro. Com o início das aulas, então, previsto para o dia 2 de março. Bom, com todo esse cronograma já elaborado, já formatado, para quem é novo na universidade, quem vai fazer a sua primeira matrícula, quem vai fazer a sua primeira rematrícula, né? Quais são as orientações, documentos que deve ter em mãos na hora dessa matrícula, rematrícula, né? O que vocês orientam para que a pessoa já tenha tudo prontinho aí para dar sequência nesse processo? Certo. Então, todo esse processo que a gente viu anteriormente, matrícula para veteranos. O cronograma para a matrícula de calouros, ele é um pouquinho diferente.
Porque ele não depende única e exclusivamente do cronograma da UTF-PR. Ele depende da liberação dos resultados ou a liberação do formulário de inscrição do SISU. Por hora, o que a gente tem? A inscrição no SISU, ela é feita com a nota do Enem 2022, né? Esse que foi recentemente feito. E ele está aberto, ou ele vai abrir do dia 16 a 24 de fevereiro. Então, 16 a 24 de fevereiro, quem fez o Enem 2022, pretende um dos nossos cursos, seja ele a agronomia, ciência da computação ou a licenciatura em ciências biológicas, é importantíssimo que no dia 16 a 24 de fevereiro entre no site do SISU, acessounico.mec.gov/SISU e faça, né, a sua inscrição lá no formulário. Passado esse período do dia 16 ao dia 24 de fevereiro, ocorre a publicação dos convocados. Né? E essa publicação ela vai estar tanto lá no site do SISU quanto no portal da UTF-PR. Então, a partir do momento em que se encerra esse período lá no SISU, a UTF-PR ela vai publicar essa primeira chamada, ou os inscritos, nesse primeiro momento. E aí, no dia 28/2, isso já vai estar postado, né, esses convocados. E aí começam as etapas, né? Como bem perguntaste, qual a documentação necessária? E nessa questão da documentação é importantíssimo os documentos pessoais e também o histórico, né, que tenha concluído o ensino médio. Mas nessa etapa é importantíssimo a gente salientar isso, que é algo que ocorre muito no setor de matrícula aqui, então é importante a gente até falar. Ele é feito em etapas. Então a primeira parte, o envio da documentação, é todo feito online, numa plataforma, no próprio site da UTF-PR. Então o convocado, ele vai entrar no site, ele vai acessar essa plataforma e aí ele vai carregar esses documentos. Mas, porventura, nesse primeiro momento, eu não tenho um dos documentos. Aconteceu algum problema com uma carteira de identidade, ou eu não consegui justamente naquela semana pegar meu histórico escolar lá na escola, eu não consegui carregar isso. Essa primeira etapa, ela vai do dia 2 ao dia 8 de março de 2023, que é o requerimento de matrícula para esses calouros que foram convocados nessa primeira chamada. Se, porventura, eles não têm em mãos um desses documentos, entram na plataforma, cadastrem os documentos que têm. Porque depois, uma segunda etapa, que vai do dia 10 ao dia 12 de março, ele pode providenciar esses documentos e carregar a posteriori. Então é importante, assim, poxa, às vezes eu não tenho esse, não vou conseguir só no dia 10 o documento. Entra, faz todo o processo na plataforma, não vai perder esse prazo, mas é importante que entre. Se você tem ele em mãos, os documentos, se você não entra na plataforma para carregar um documento que seja, e no dia 10 ao dia 12 você tem eles, você perde todo o prazo. Perde todo o prazo. Então é importante do dia 2 ao dia 8 de março, para aqueles que foram convocados nessa primeira chamada, entrarem lá e ao menos preencher esse interesse. Tá? E aí depois, né, tem essa complementação. Passado isso, se ele não fez, a gente não consegue liberar essa complementação desses documentos no requerimento de matrícula. O resultado para isso, para essa primeira chamada, ele está previsto para o dia 13 de março. Tá? Então, dia 13 de março tem o resultado preliminar, né? Com o resultado final para o dia 16, e esses calouros, eles iniciariam as aulas no dia 20 de março. Então há uma diferença aí, para veteranos no dia 2 de março, para calouros no dia 20 de março. Bom, e aí os cursos que a gente já conhece, biologia, computação, né? Nós temos também agronomia, área do mestrado. Quantas vagas no total serão ofertadas nesse início de 2023? Os cursos diurnos, tanto a agronomia quanto a ciência da computação, são 44 vagas, tá, ofertadas para os calouros. E o curso noturno de licenciatura em ciências biológicas são 22 vagas ofertadas nesse processo de primeiro período de 2023. O mestrado ele roda um edital específico, então ele não entra nesses cronogramas de matrícula. Então é com a própria coordenação da pós-graduação, então possivelmente entre 14 e 15 vagas aí eles abrem. Inclusive acho que o edital ele já está em andamento né, lá pela pós-graduação. Para esses calouros que a gente espera com nossas turmas cheias, 44 alunos aí, 22 alunos no noturno, é importantíssimo, né, a gente falava ali de primeira chamada, mas a gente tem a segunda chamada e a gente tem a complementação de lista,
que muitos aqui procuram essa complementação de lista que por algum motivo eles não conseguiram se inscrever no Enem. Ontem, inclusive, conversava ali no departamento de registro acadêmico e no momento chegou o pai e um postulante, nosso aluno. E ele disse que por algum motivo não validou a inscrição dele no Enem. Ele perdeu o Enem desse ano, só que ele encerrou o terceiro ano, então ele está apto, digamos assim. E ele solicitou informações sobre essa chamada complementar. Como que isso vai acontecer? Bom, a primeira chamada a gente deu o procedimento. Só que a partir ali do dia 28, né, mais ou menos ali, a gente já vai ter quem foram os convocados. Então, a partir dali é importantíssimo para aqueles que fizeram o Enem e porventura não ficaram naquelas primeiras colocações, que eles manifestem interesse que eles mesmo assim querem estudar num desses cursos que a gente estava falando há pouco. E para aqueles que não fizeram nada, concomitantemente, a UTF-PR vai lançar um edital interno da UTF-PR. Então esse vai ter que verificar de novo, o Campus Santa Helena ou a própria UTF-PR em geral, o site da UTF-PR em geral, um edital de complementação de vagas. Lógico que quem fez o SISU ele tem preferência na chamada, mas nós historicamente um grande número dos nossos alunos eles entraram via complementação de vagas. Para essas, a gente ainda não tem um cronograma definido, mas possivelmente aí a partir do dia 16 de fevereiro, ou um pouquinho depois até o resultado, talvez 28 de fevereiro, por ali quando sai o resultado final da primeira, já se abra também esse edital. Bom, para quem ficar com alguma dúvida em meio a esse processo, né, pode entrar em contato com a UTF, qual que é o canal de comunicação, né, para dar suporte a futuros alunos, professor? Perfeito, né? A UTF-PR ela está sempre disponível, né? Todos os setores eles estão funcionando, né? O campus está ativo, né? E ainda tem as redes sociais. Então, as redes sociais são sempre postadas, por exemplo, esse edital ele será postado e repostado várias vezes aí nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E é um canal, digamos assim, de um contato mais direto com o nosso possível estudante. Bom, o TFPR em Santa Helena, para quem ainda não conhece o campus, vale a pena vir conferir aqui todo esse trabalho. A gente tem visto o nome da universidade circular em várias ações que são ligadas a vários setores do nosso município, né? Com a chegada do curso de agronomia, isso tem se intensificado ainda mais. Grandes eventos, né, têm sido realizados, a UTF-PR levando o nome do campus Santa Helena. Isso demonstra a importância que o campus tem aqui para o município, a importância que o campus também dá, né, aos seus acadêmicos, trazendo professores qualificados, ofertando aí laboratórios, sala de aulas todas estruturadas, professor. Perfeitamente. Na metade do ano passado, nós tivemos a última avaliação do MEC dos nossos cursos. Anteriormente, tanto o curso de licenciatura em Ciências Biológicas quanto o curso de Ciência da Computação, eles obtiveram o conceito máximo pelo MEC, que é a nota 5. E faltava o curso de Agronomia porque ele era mais recente, né? Então ele havia iniciado suas atividades ainda em 2018. E embora todo o processo de execução, de análise foi um pouquinho mais comprometido em função da não presencialidade, inclusive da avaliação, nós até recebemos de certa surpresa também o conceito máximo no curso de agronomia. Lógico, a gente evidencia toda a área experimental, como bem colocaste, toda a qualificação dos professores que nós temos, mas é inegável verificar toda a estrutura montada para receber esses alunos. Então, dos campi da UTF-PR, por ele ser talvez o campi mais recente, ele tem uma estrutura montada laboratorial para desenvolvimento dessas práticas, tanto da ciência da computação, quanto da parte de ciências biológicas, que é mais estrutural interno, predial, quanto também da agronomia, que a gente tem a estação experimental, muito bem colocadas. E isso foi referendado por essa avaliação. Tanto é que quando ela divide em 3 grandes áreas, a área de estrutura, a gente teve conceito máximo em todos os itens. Então, a nossa estrutura para receber esses alunos, ela é muito boa realmente. Futuro do campus, professor. A gente sabe que há pouco tempo houve, inclusive, uma consulta pública, né, para novos cursos, ideias aí, né, de
de futuros cursos que podem ser ofertados? Como que está sendo gerido tudo isso? Ótimo. A comissão responsável pelo formulário, né, era uma comissão responsável por análise, né, de abertura de novos cursos, ela finalizou o relatório, ela apresentou os resultados, e a ideia é se partir para um curso noturno e que tem um período curto de duração, entre 6 e 8 semestres. Então, nesse sentido, há uma nova comissão montada que vai tentar bater o martelo em cima do nome do curso, seja uma tecnologia ou seja um bacharelado, e que vincule a área de administração. Então, a ideia para onde vamos é mais ou menos o que está posto na mesa, isso, uma nova comissão que está trabalhando sobre o relatório que aquela comissão anterior realizou. Prazo para isso. É difícil a gente pontuar uma data específica, porque essa comissão ela pode te apresentar o curso prontinho. Mas a gente vai ficar dependente dos recursos humanos que vão tocar esse novo curso. Então isso é fundamental. Nós temos as nossas 3 matrizes rodando, e aí mesmo assim, se a gente for pontuar, talvez faltem 1 ou 2 professores aí em cada um desses cursos para que todo mundo possa executar de uma maneira mais interessante o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí eu estou falando em abrirmos mais um curso. Aí ele foge um pouquinho das 3 áreas que nós já temos aqui no campus. Então nós vamos precisar sim de professores e técnicos administrativos aí para o desenvolvimento de um novo curso. Falando um pouquinho dessa consulta ainda, preferência aí que a comunidade tem apresentado? Teve algum curso em específico? Foram vários nomes? Como que foi isso? Os principais apontamentos, eles ficaram, primeiro fazendo uma divisão entre o diurno e o noturno. Mais de 85% optam por cursos noturnos. Isso indica, né, até a própria sociedade necessitando, de repente, de um trabalho, né, então ficaria mais fácil, né, um curso noturno. Então, a partir do momento desse resultado bastante expressivo, né, foram mais de 590 respostas naquele formulário, e mais de 85% optando por esse curso noturno, isso já se bateu o martelo, sim, nós temos que apostar em algum curso noturno. Quanto aos cursos pretendidos, nós tínhamos uma listagem prévia de alguns cursos, entre eles administração para negócios, ciências contábeis, uma tecnologia em sistema de informação, nós tínhamos também engenharia civil, noturno e diurno, e propriamente arquitetura diurno e também noturno. E a gente apontando, juntando essas grandes áreas, juntando as 2 engenharias, juntando as 2 administrações, a gente percebeu que a administração foi por pouca diferença, mas pelo que eu estou lembrado do relatório, foi o mais votado, né? E em segundo lugar, a engenharia civil também no noturno. Então foram os 2 cursos que assim teriam uma preferência, né, da nossa amostragem, né, que responderam esse formulário. Ou seja, 2023 aí de muito trabalho pela frente, parte de estrutura física aí também o campus Santa Helena, desde a sua implantação, teve um robusto plano, né, de estrutura física para acolher toda a nossa comunidade. Seguem aí novos trabalhos para 2023 nessa parte aí de estrutura física? Sim, o barracão agrícola, né, então mesmo toda essa estrutura, para a parte de maquinário, sementes, defensivos, né? Então a gente estaria utilizando uma área aqui de uma garagem que ela é exclusiva para automóveis, né? Então não é um ambiente adequado. E agora sim está em execução essa obra do barracão agrícola. Então ela vai ficar mais próxima à estação experimental e facilitará muito, né, essa questão da utilização. Então todos os maquinários vão ficar naquele local, é um local específico para este fim. É uma obra que já está em execução, se eu não me engano, são 4 a 6 meses o período aí para a execução dessa obra. Bom, além de tudo isso, nós temos o Ruraltec segunda edição, que a gente vai conversar em outra oportunidade sobre esse assunto. Um evento aí que, com certeza,
marcou a nossa comunidade, marcou a nossa região pelo potencial que Santa Helena tem e o campus tem apresentado. E em breve a gente vai falar mais sobre isso, né? E agradecer, professor, por esses esclarecimentos. Fica também aí o espaço aberto para fazer esse convite que realmente a nossa população local, regional, aproveite essa oportunidade que o campus oferece. Perfeitamente. Primeiro eu agradeço, né, Jonas, ter nos visitado, e a gente fica sempre à disposição. É um prazer podermos falar um pouquinho sobre o andamento do nosso campus aqui, para que essa população ela saiba o que acontece do lado de dentro daquela cerca aí que nos divide. E o Ruraltec, gente, foi uma experiência fantástica aí no ano passado. Agora vai ocorrer em julho, né? Vai antecipar um pouquinho mais. A gente sabe que tem uma comissão interna, juntamente com as autoridades do município, aí, a CISA, também a Sindicato, né? sindicato município de Santa Helena. E o IDR que estão participando, né, dessa comissão. E assim, a gente espera realmente que nessa segunda edição a população aí de Santa Helena possa ser agraciada aí com essas novas tecnologias aí no meio rural. Bom, fica aí o convite para você vir conhecer esse espaço, conhecer o campus. O Ruraltec vem aí em julho para trazer mais tecnologia e inovação para você que nos acompanha. Continue conectado conosco no cliquenewswebtv.com.br e também nas nossas redes sociais oficiais.